Então, irmãos, Deus sabia que hoje a gente estaria na parte dos pés da estátua e iria olhar para a estátua toda. Então, Deus sabia que restaria para nós algumas opções de interpretação. Ou a gente olharia para as pernas somente como Império Romano, o que ficaria incoerente na explicação, ou a gente iria olhar para a estátua e arrancar a perna esquerda da estátua e jogar toda a profecia na perna direita, e depois do Império Romano contar Império Otomano. Isso é um cálculo que não vai bater com o Apocalipse 17. Eu já tenho mostrado isso nos vídeos. Se você crê que o Império Otomano é o 7º reino, que já foi ferido lá atrás, que é a cabeça que foi ferida, e está revivendo agora como 8º rei, você não está fazendo as contas corretamente. Como que você vai calcular o Apocalipse 17 com a estátua? Essa parte é mais difícil de explicar, mas eu vou contar para vocês essa parte um pouquinho mais para frente. Deixa eu terminar o que eu comecei a falar. Você vai olhar para as pernas da estátua e Deus vai mostrar uma história para você. Deus vai mostrar que as duas pernas, elas são ferro até chegar aos pés. Então, o que acontece? Alguns irmãos, quando encontram a queda do Império Ocidental em 476, o que eles fazem? Arranca a perna esquerda. Ou seja, acabou a profecia ali na perna esquerda. E os 5 dedos que estavam no pé da perna esquerda, eles vão tacar tudo na direita. Quem faz isso é Joel Richardson. Ele induz muitas pessoas a pensarem assim. Um homem de Deus, admiro muito o entendimento dele, só que esse cálculo está errado, irmãos. Pode ver que está errado. A estátua é um modelo. Deus deixou um modelo na estátua. As pernas de ferro vão até o fim, juntas, no mesmo modelo, e aí vem os pés, e em cada pé tem 5 dedos. No Ocidente e no Oriente, não é 10 dedos no Oriente. Entendeu? Então, quando você olha para a queda do Império Ocidental em 476, você não pode dar o fim da Era do Ferro em 476 na perna esquerda, porque a perna esquerda continua. E aí quando você olha para a perna direita, para Roma Oriental, você vai ver que o Império Bizantino caiu em 1453 e aí veio os turcos otomanos. O que você vai fazer aí? Fim da Era do Ferro? Você tem que pensar. Chegou os turcos otomanos, conquistou Constantinopla em 1453. Em que parte da perna direita você vai colocar essa data? Você tem que colocar ela em algum lugar. Existe essa data. Foi projetada por Deus. Em que parte você vai colocar? Imagine que você vai colocar 1453 ali nos pés. Ou seja, acabou ali o ferro, entrou no tornozelo, misturou barro e ferro, aí você coloca o Império Otomano. Esse cálculo significa que você considerou que Roma Oriental, a perna direita, acabou a Era do Ferro em 1453. E aí você vai pegar nessa parte do ferro e coloca a data, estabelece essa data. Só que na perna esquerda, você vai colocar o fim da Era do Ferro em 476. Porque ali Roma Ocidental caiu para os bárbaros. Então você pode ver que a estátua ela vai cair, ela não vai ficar de pé assim. Você entende que está desproporcional? E isso foi criado por Deus. Não a desproporção, mas essa matemática. Foi criado por Deus, irmãos. Então qual é a conta super coerente? Roma Ocidental caiu em 476, Roma Ocidental caiu, mas a perna não caiu. Continua a perna. Agora, se você não quiser continuar a perna, você coloca o fim da Era do Ferro ali. Só que na perna direita, você vai ter que colocar o fim do ferro em 1453, o que vai deixar a estátua totalmente desproporcional com o modelo que Deus revelou. Então eu acredito que é coerente, irmãos, na perna esquerda, Roma Ocidental, você colocar a data 476, ali um pouquinho antes do joelho, né? Mais ou menos antes do joelho, na coxa, na parte de ferro, né? Da coxa. E aí você continuar a perna, só que pelos bárbaros. Isso significa que a parte ocidental continua sendo Roma ainda, a partir de 476. Só que agora vem um outro reino, os bárbaros. Eles constituíram um reino, não dominaram no mundo, sobre o mundo, mas é um reino. E através dos bárbaros vai vir ali a parte ocidental, a Europa Ocidental. E continua a perna de ferro, senão você teria que colocar o fim, como eu expliquei antes. Agora, na perna direita, o Império Bizantino continua por mais ou menos 1000 anos, até 1453. Vêm os turcos otomanos, mas eu não coloco o fim do ferro ali. É um outro império, dominou o mundo, mas ainda é ferro. Isso quer dizer que o ferro não está falando somente do Império Romano, está falando de várias nações, está falando de tempos, da Era do Ferro. Agora, você pode achar essa conta que eu estou fazendo incoerente, só que eu consigo modelar a estátua até os pés, forma de ferro, porque as datas estão aí.
Qual é a opção que você vai escolher? Você pode escolher a primeira opção, olhar para a perna esquerda, Roma Ocidental, colocar o fim do Império Romano em 476 e o fim da Era do Ferro, porque você vai continuar a perna de ferro. Se você não acha coerente isso, você não vai continuar a perna. Você vai colocar o fim ali, não é verdade? Ou seja, 476, você já está olhando para a perna esquerda e começando a enxergar o pé. Só que na perna direita vai continuar por mais ou menos 1000 anos. Ou seja, a perna direita continua e a perna esquerda acabou ali em 476. Olha só como isso não faz sentido, a estátua vai cair. A perna esquerda curta e a perna direita longa por mais 1000 anos. Até vir os otomanos. E aí nos otomanos você está enxergando a parte dos pés, não é? Barro misturado com ferro. E aí quando você chega na parte dos pés, fica mais incoerente ainda, porque você colocou o fim da Era do Ferro na perna esquerda em 476 e aí já começou os pés, barro misturado com ferro. Então desde 476 na perna esquerda está na parte dos pés. Entendeu, irmãos? Só que na perna direita o Império Otomano entra em 1453, reina por mais 600 anos, porque o Império Otomano é o quê? Barro misturado com ferro? Então 600 anos na perna direita de barro misturado com ferro. E na perna esquerda, quantos anos? Se você contar a partir de 476? Ou seja, um pé enorme, um pezão na perna esquerda e um pé menor na perna direita. Totalmente desproporcional. Sem contar que essa conta de contar o Império Otomano como o sétimo reino, depois do Império Romano, você vai ter que pegar os 5 dedos que estão na perna esquerda e colocar eles na perna direita. Aí você pode dizer, mas por que eu tenho que fazer isso? Catar os dedos de uma perna e colocar na outra? Porque você já não está mais olhando para a perna esquerda a partir de 476. Acabou o ferro. E aí você vai olhar para a perna esquerda, barro e ferro? O que você está olhando ali? Ocidente? Mesmo assim, o pé fica enorme, a perna curta e o pé enorme. E mesmo que você não olhar para a perna dessa maneira, é dessa maneira que você está desenhando ela na sua mente. Você não está percebendo, mas esse está sendo o modelo da estátua que você está formando. Mas o modelo que Deus apresentou é 2 pernas de ferro, nas medidas iguais até o fim, e 5 dedos na perna esquerda. Isso quer dizer que 5 reinos que vão se unir à besta tem que estar no Ocidente e não tudo no Oriente. Deu para entender, irmãos? Imagine isso que eu estou falando num gráfico. Vocês vão ver que isso que eu estou falando faz sentido. Agora, irmãos, para finalizar esse vídeo, imagine você calculando as 7 cabeças da besta junto com a estátua. Por que eu falo isso? Porque em Apocalipse 17, Deus está explicando as 7 cabeças. Mas não está explicando só as 7 cabeças da besta. Está explicando também Apocalipse 13. Ou seja, as 7 cabeças da besta. Mas Apocalipse 13, presta atenção, aquela besta de Apocalipse 13 está em paralelo direto com Daniel 7, o 4º animal, que tem 10 chifres, da onde sai o chifre pequeno. E esse 4º animal, ou seja, todos os animais, mas esse 4º animal vai estar em paralelo com a parte dos pés da estátua. Sim, com a perna também, mas com a parte dos pés. Porque 10 chifres, 10 dedos. Eu nunca vi alguém desvincular os 10 chifres do 4º animal dos 10 dedos da estátua. Nunca. Você pode ver que os tempos são os mesmos. Existe tanto paralelo estabelecido por Deus entre os 10 dedos da estátua e entre os 10 chifres, que se eu fosse falar aqui, eu iria ficar 5 minutos só falando os paralelos, mostrando os tempos, o reino estabelecido, o último reino. Mas você sabe já, né? Você entende. Então, quando se fala dos 10 chifres da besta em Apocalipse 17, está falando dos 10 chifres da besta em Apocalipse 13, que está com 10 diademas. Também está falando dos 10 chifres do 4º animal. E tudo isso vai estar em paralelo com os 10 dedos da estátua. Então, em Apocalipse 17, no ponto que está explicando dos 10 reis, está falando dos pés da estátua, dos dedos. Então, calcula. Se você fosse olhar para a estátua, você vai olhar Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e os pés. Até aí deu 5 reinos, mas contando a partir de Babilônia, da cabeça de ouro. Se você levar em consideração o Egito e a Síria, aí você vai ter 7 reinos. Egito, 1, Assíria, 2. Aí vem a cabeça de ouro, 3. Aí vem a parte de prata, Pérsia, 4. Vem a parte de bronze,
Grécia, 5. Aí vem a parte das pernas de ferro, 6, que seria o Império Romano. Começou com o Império Romano, mas não somente o Império Romano. E depois vinham os pés, 7. Tenta jogar o Império Otomano lá nos pés. Vamos supor que o Império Otomano está lá nos pés. Seria o 7º reino, na estátua. Só que ao mesmo tempo, você que pensa assim, você está dizendo que o Império Otomano já foi ferido lá atrás. Ou seja, em 1922 ele caiu. Ele recebeu a espada, caiu. E agora ele está revivendo para se formar os 10 dedos. Então, nos pés da estátua, você estaria enxergando 2 reinos. Lembra? Você colocou o Império Otomano nos pés da estátua. Então, ele está revivendo como 8º rei, na parte dos dedos.